Fala DemoliDF, estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast A Voz do Sênior. Estou eu aqui hoje apresentando o William Sono, o presidente da Alumni DF. Estamos aqui recebendo hoje o Priorado Cavaleiros do Silêncio, número 76, nas pessoas o nosso ex-comendador escuderia e atual mestre conselheiro distrital Felipe da Rocha e atual ilustre comendador cavaleiro Thiago Doca. Podem se apresentar, por gentileza. Bom, obrigado pelo convite, meus irmãos. Meu nome é Thiago Doca. Atualmente estou como ICC do Cavaleiros do Silêncio e também como secretário-geral do Gabinete Distrital Servir com Renúncia. Isso aí. E prazer, Felipe da Rocha. Eu que ocupei o cargo de comendador escudeiro, investido ali em 2019, perto de abril, sabe? E desde então tenho praticado aí a cavalaria. Então é muito bom estar aqui presente para falar um pouquinho sobre a história do Cavaleiro do Silêncio. Aliás, sobre como foi esse ano. Não necessariamente, vamos lá. Vou chegar como é que eu cheguei nessa ideia. Surpresa aqui. Acho que nem eles sabem direito. Bom, eu tava vendo vocês discutindo no grupo, mandando significado, simbologia e tudo mais, enfim, do conceito geral do priorado, não necessariamente das casas, certo? Sim. Mas as casas também vai ser importante pra gente poder falar hoje. E eu fiquei assim, pô, tá aí. Eu acho que a gente poderia gravar um podcast sobre isso. Até porque, pô, toda vez que alguém investe, os caras vão lá, fazem o trabalho hercúleo lá de não manda tudo de uma vez pro pessoal absorver Melhor, né? isso de forma, como é que fala? Orgânica, né? Mais gradual ali, né? Assim, é impossível que um garoto que acabou de iniciar na Ordem Demolei, ele vai entender o cadência sem ter passado por Exato. todas as etapas, né? E aí eu, pô, tive essa ideia, falei com o Carlos, falei, Carlos, acho que a gente podia fazer assim, assado, porque, pô, às vezes o cara investe, assiste o podcast e vai entender melhor, Exato. sabe? O conceito do priorado que vocês querem passar. Nem que a gente faça depois cortes, né? Falando um pouquinho de cada um. Ou Exato, não, shortzinhos, vocês né? mesmos podem fazer à vontade. Claro, claro. A ideia é que esse episódio seja de vocês. Meio surpresa agora, né? Surprise. Mas eu sei que eu tenho certeza que no mínimo o Doca tem tudo anotado e que ele sabe de cabeça as coisas, no mínimo para poder lembrar cada tópico e que vocês vão conseguir falar sobre. Eu vou estar aprendendo aqui também com vocês, não necessariamente eu sei tudo e tudo mais, mas eu quero aprender, porque eu literalmente estou curioso para poder saber. E o priorado de vocês, isso. querendo ou não, traz uma forma um pouco diferente, né? E eu acho que é até necessária de se praticar cavalaria, né? Sim. Querendo ou não, explorando essa questão um pouco mais filosófica, né? Que a cavalaria traz como característica. Perfeito. Antes de mais nada, né? Só colocar aqui que a pessoa mais capacitada para falar sobre isso, de fato, Seria é o Leonardo. Sim. Né? Sim. que ele Mas- criou, né? Vou explicar exatamente. e tudo mais. Então, você Exato. até estava no grupo e o Léo trouxe tudo ali, bastante estrinchado, para que a gente possa falar aqui até. Bom, É importante falar também, ó, que vai ser falado aqui, não necessariamente a gente é dono da verdade e tudo mais. Exatamente. Podem surgir alguns erros, mas assim, vai estar no caminho. Todo mundo quer ser humano, certo? Sim. E mesmo se não for 100%, vai ser, eu tenho certeza que vai ser 95%, certo? Questões ali pequenas e tudo mais são corrigidas ao longo do tempo. Querendo ou não, aqui, né? Todo mundo tem espaço, pode ser falado. Às vezes Não pode fazer é. outro também, né? Exato, corrigindo ou pontuando alguma coisa que a gente pode ter esquecido. Natural, todos somos seres humanos, estamos aqui para aprender, né? Sim. Gratiluz aí. Aí é basicamente o nosso gesto, assim, para com o priorado, para poder ajudar mesmo. Exatamente. É isso. claro. Mas assim, essa questão da cultura do priorado nasceu muito com, na época, né, convento, mas nasceu muito com, assim, o priorado, ele surgiu em 2002, mas acabou que ele ficou um tempo inativo, voltando só junto com Sartori. Não vou lembrar muito bem quando foi, mas acho que foi perto ali de 2012, foi tendo ali uma continuidade, mas os membros do CDS sempre foram muito aplicados, sabe? Sempre foram muito estudiosos e membros extremamente valorosos, né? Temos o caso do
do Léo, Lucas. do Lucas, do Davi, Sampaio, César, Sampaio, César. Melo também, que vocês não chegaram a conhecer, mas é um Demolay aplicadíssimo, sabe? Muito inteligente e gosta muito dessa questão. E o Léo, ele tava contando que a ideia, assim, com essa... O priorado fechou, né? O convento fechou e veio voltar. Como não tinha essa cultura, né, de guardar as coisas do conhecimento, então muita coisa se perdeu. Então o priorado não tinha nem o estandarte antigo, não tinha a identidade visual. Então não tinha muita nada, coisa, né? entendeu? Então, quando veio a gestão do Davi, que salvo engano foi 2016 ou 17, eles falaram, olha, vamos tentar criar alguma coisa aqui, sabe? Então, os mais engajados, que o Léo comentou que são os silenciosos, né? Que era o Davi, Lucas, Sampaio, Melo, o Léo, eles foram começar a pesquisar, até porque o C10 tem um nome bastante emblemático, né? Cavaleiros do Silêncio. Inclusive, muitos acabam elogiando o Nome? nome, porque é uma sacada muito Não, é bacana. realmente muito bonito. E aí, Como é que é mesmo o lema que vocês... Virtus Silente. Isso, Virtus Virtus Silente, que é a virtude ou o poder do silêncio. Exatamente, Isso. legal. E aí, eles foram pesquisando bastante coisa e tudo mais. E algo que eles se depararam foi um livro, né? Que é o Cavaleiro da Armadura Enferrujada. Sim, Que aí... do Robert Fisher. Quer falar um pouco? Ele é um livro, né, que ele conta justamente a trama desse cavaleiro. E aí, tanto até que tem um determinado momento que tem um castelo, pelo qual ele passa, chamado Castelo do Silêncio, né? E tem inclusive um momento, né, no livro que é dito que no Castelo do Silêncio ele aprende que nunca tinha ouvido nada verdadeiramente em sua vida, né? E que, enfim, a gente vê o silêncio, né, ele é muito trabalhado nas ordens iniciáticas, né? Por exemplo, muito trabalhado na maçonaria, Aham. né? Tem diversos graus que falam, né, justamente sobre essa temática do silêncio, né? E até em questão justamente de muitas coisas públicas, né? Como até, por exemplo, o rito escocês retificado, que ele publicamente apresenta essa questão do silêncio como um símbolo basilar, né? E o Rapidinho, pra priorado... quem não sabe, o Doc é grau 33 de goteira, tá? Então, assim, KPP, o bicho enfim, muita coisa. Quis falar Continue nada, aí, não, tava não. interessante. Mas então, o silêncio ele tem um simbolismo muito grande no grau de nobre cavaleiro, Aham. né? Apesar que nessa questão de cerimônias, né, de fato não é dito na cerimônia o significado de alguns pontos, né, ritualísticos que são feitos, né, de alguns sinais de reconhecimento, e no ritual de nobre cavaleiro não existe a explicação do porquê de certos sinais e certos movimentos são feitos. Mas o silêncio, ele é um simbolismo muito grande no grau de nobre cavaleiro, e é um momento específico na cerimônia onde ele é tratado de uma maneira muito clara, né? Só que ele acontece de um jeito muito rápido. Então, muitas vezes, falta um pouco de atenção, de olhar o ritual e perceber aquela parte. Mas o silêncio, ele está aí como um código de moral, né, nas ordens de cavalaria, desde da regra de São Bento, né, que é uma regra que ela define mais ou menos questões do monasticismo, né? São Bento, que ele faz a base das regras monásticas, até do monasticismo que nós vemos hoje. E o silêncio sempre foi um aspecto fundamental para o recolhimento, para a meditação. E o priorado, quando é dito, né, pelos cavaleiros, né, que quando começou essa ideia de criar identidade, eles tinham um nome só. Então, o que a gente tem? A gente tem Cavaleiros do Silêncio, né? Se eu não me engano, nem só tinha um nome, Cavaleiros do Silêncio. E aí, esses cavaleiros, né, que eu acho que nós podemos chamar de ilustres cavaleiros, né, porque eles fizeram um trabalho, assim, excelente em questão de montar realmente essa cultura do priorado. E aí surgiram, né, os diversos emblemas, né, os símbolos que hoje o priorado tem, mas eu acho que o principal aspecto, a marca que a gente quer manter, é essa questão justamente
do silêncio, né? Mas não como silêncio, tipo, silêncio literal, mas o silêncio como a questão do recolhimento, e o silêncio ele é muito associado à virtude, né? Justamente porque a virtude, na maioria das vezes, ela se demonstra de uma forma silenciosa, É né? a sabedoria, né? Exato. Além disso, e também tem a questão do sigilo, então, Sim. do conhecimento, então... E nós, como Demolei, sabemos muito disso, porque a gente fez juramentos de não revelar nossos segredos para o mundo que tá lá fora, das portas da sala capitular, então, na cavalaria da sala de convocação. Então, existe muito essa questão, é bastante tratado, e o nome, né, não tinha como não trazer a identidade do próprio priorado, saindo dessa questão do silêncio. Então, a gente falou um pouquinho da base, né? Uhum. E falou também sobre a questão do castelo. E aí, se vocês observarem também depois o emblema as armas, né? Sim, a cota No de caso armas. seria o brasão, né? A cota de armas. O Brasão, certo seria a cota de isso. armas? isso, Sim. até porque é uma questão heráldica. Uhum. A gente vai falar um pouquinho, mas eu sou da Sim. Casa de Estudos Teutônicos. Uhum. Então, a Casa de Estudos Teutônicos, ela preza muito, e é um material de estudo, né? É a heráldica. Então, Sim. brasão, ou brazonamento, é a escrita. Então, É um texto heráldico. a heráldica é uma ciência bastante antiga. Então, o brasão, na verdade, é a escrita. Então, a ideia é que a heráldica seja uma ciência bastante simples e exata, né? Para que qualquer mestre de armas, vamos dizer assim, qualquer um deles, ele possa ler o seu brasão, o seu brazonamento e desenhar a sua cota de armas. Inclusive, Entendeu? tem Então, um termo tá- que também é o realizar, Sim. né? Então, o texto, né, que é o texto heráldico, né, que é o brasão, ele pode ser realizado, né? Então, ele é feito de uma forma ilustrada, e aí surge a cota de armas, Então, verdadeiramente. no caso, nós temos todos esses brasões de capítulos, priorados, clubes de mães e Que, na afins. verdade, não são brasões. Então, são cotas de armas. Não. É o quê? Quando a gente tá falando de armas Eu ou falei que de o negócio era profundo. brasão, É a gente bem tá falando interessante isso aí. de algo que segue uma norma. Então, Aham. para ser classificado como um brasão, Tem que tem seguir que ser algo heráldico. Uhum. E aí tem as leis tradicionais da heráldica e também deve ter um colégio de armas. Não é que o nosso seja regulamentado, mas a gente instituiu no limite ali do Cabo do Silêncio que a gente tem um colégio de armas que tem um rei d'armas. Rei d'armas é aquele que te outorga um brasão. Que é o Léo. Exato, Sim. isso. E aí, os emblemas de capítulos não são brasões porque eles não costumam ser simples, não seguem as normas da heráldica e também, por não serem simples, você às vezes não consegue descrevê-los para que um outro rei d'armas possa realizá-los, Uhum. entendeu? Sim. Então, assim, tem o nosso aqui. É um escudo que ele é bipartido de ver e argent, entendeu? Então, é um escudo que ele é bipartido, então ele tem duas partes, que ele tem uma parte que é verde Você tem no e celular, né? branca. Exatamente. É. Aí. Entendeu? Então a gente tá falando da Preto parte e só do verde, né? escudo. Brincadeira. Tô brincando, calma. Não, a parte que é argent é branco. Sim, Entendeu? sim. Ou prata, né? Exatamente. Sim. E aí, NRC, meu amigo. a gente Aprendi alguma tem... coisa. Na heráldica a gente tem cores muito simples, porque é uma ciência bastante antiga. Então tem tinturas e tem metais, entendeu? Os metais são or ou argent, entendeu? A gente pode falar somente sobre a heráldica em outro episódio, mas... Mano, O episódio é justamente pra é isso. justamente É isso. pra Então, isso? assim, é isso. É o que o William falou no início do episódio. É justamente isso. Cara, nós não sabemos nada, entendeu? Estamos aqui como leigos e é isso. O episódio é Vamos... justamente pra isso, que eu vi, pô. É pra vocês, isso, entendeu? Sim. Exato. O Doc explicando, poxa. Eu tô um pouco enferrujado, é mas a gente pode engraçado. marcar. Mas o Doc eu sei que não tá, não. A carinha dele de quem sabe, ali, ó. Não, Ele não tá sorrindo aqui. É Não, mas é porque engraçado. O Thiago, ele não é da Casa dos Teutônicos. Uhum. Ele Eu é sou da dos melhor Templários. casa, no caso é os sepulcrais. Ah, os Sepulcrais, né? Desculpa. É tão irrelevante que eu nem Ah. lembrei qual que era. A casa mais antiga, ok? Treta entre Ah, os brothers a aqui. ordem mais antiga dos sepulcrais.
atrás. Vamos fazer A sua casa uma não era nem competição pra de existir. justo aqui, né? E olha lá. Mano, é engraçado você trazer, inclusive, fazer essa diferenciação, né, entre tantos conceitos, porque a gente acaba sendo apresentado para nós de uma forma que emblema seria o emblema da Ordem de Molay, o emblema da Ordem da Cavalaria, e os brasões seriam o restante, né, ali, digamos, o brasão do capítulo, o brasão do clube de mães, enfim. É interessante começar já com essa diferenciação, né? E aí, assim, o Torres até a gente tava conversando antes, existe a diferença entre o emblema da Ordem de Molay, que é aquele comercial que a gente vê, mas existe também, o tio Frank Sherman-Land, Brasão ele de era... armas. Existe A a Cota de armas. da Ordem de Molay, Isso. entendeu? A cota é a realização daquele texto heráldico. Então, ele é a materialização, vamos dizer assim, ilustrada daquele texto. Isso. Certo. Qualquer rei d'armas que lê o teu brasão, ele deve ser capaz de realizar ele, de desenhar, entendeu? Correto, entendeu? É porque eu posso ter uma Existem as interpretação... normas Exatamente. a serem Eu digo que seguidas, não- né? Eu digo Isso que não é- existe o correto, porque assim, você pode se te faz descrever... feliz. Porque, por exemplo, você fala que um brasão é esquartelado de 1-4 Arjan e 2-3 goles, entendeu? Então eu posso colocar em qual escudo eu quiser. Eu posso colocar no escudo francês, no escudo inglês, brasileiro, Sim. suíço, entendeu? A Inclusive, o diferença padrão é que brasileiro, na época do Brasil Imperial, é o padrão inglês. é um padrão inglês. Ave glória. E aí, por exemplo, não importa qual que seja o formato do escudo nesse caso, entendeu? Mas caso eu esteja falando, olha, ele deve ser um escudo francês moderno, esquartelado, 1-4 Arjan, 2-3 goles, entendeu? Aí ele deve ser um brasão no formato francês, esqueci qual que eu falei, mas francês, esquartelado, dividido em 4 partes, branco e vermelho, entendeu? Mas Entendi. por isso que não existe certo e errado, a não ser que esteja escrito ali, entendeu? O brasão e as armas. Entendi. As armas são o desenho. E nisso, qual foi ou quais referências vocês usaram para criar o brasão, não, a cota de armas As armas do de Priorato. vocês? Vocês falaram, né, sobre essa relação com o silêncio e tudo mais. Sim. O que vocês conseguiram materializar na cota de armas de vocês que traduz todo esse sentimento que vocês querem passar? Segundo relatos dos silenciosos, né, que são esses cavaleiros mais antigos, tem um aspecto muito interessante da nossa cota de armas, que é o sol, que ele fica atrás do castelo e com raios. Consegue abrir aí? A gente Consegue pode dizer abrir? de uma forma tipo igual. Só uma coisa também, já aproveitem e podem explicar a heráldica como um todo. Tá? Que a gente coloca ali e tal. Vocês acham que consegue explicar em uns 10 minutinhos? Eu não tenho tudo anotado, não, só numa apresentação. Eu posso vir mais preparado. Do- Ah, da depois cota a de gente pode armas, fazer tá ligado? um só Especificamente. falando sobre isso. Bom. Não, o Doca sabe. O sol que fica atrás, ele é uma referência a Harpócrates, que ele é considerado o deus do silêncio, Aham. né? E ele é similarizado, vamos dizer assim, com Horus, que em uma Deus das suas Sol. representações é o sol. Então, o sol atrás do castelo, ele é uma referência, né, dessas duas divindades, né? Obviamente, de um ponto de vista De outra mitologia, né? exatamente de um ponto de vista mítico, né? E há um ponto específico na nossa cerimônia de investidura em que é dito sobre o nascer do sol. Em um determinado momento, como que estaria o sol ali na cerimônia de investidura, né? Ela acontece bem no iniciozinho e também pode ser vista como uma referência. Mas o principal símbolo, originalmente, foi feito como referência a Harpócrates, né? Que seria o deus do silêncio. Isso. Além disso, as nossas armas têm também 2 rosas. O Léo estava comentando que as rosas são uma referência ao Cupido, né? O Cupido... É o Cupido, correto? Acredito que sim.
Mas, de qualquer forma, é uma representação que fala sobre que o Cupido ele foi criado pela deusa Afrodite. Então, para esconder e ele era responsável por esconder, vamos dizer assim, algumas das fugidas da deusa. Então, uma dessas representações que ele tinha era também a dessa Isso que era rosa. escondido como uma rosa. Certo, Então essas tem- duas aqui, né? Exatamente. Isso. No caso, aí são 6. Não Existe uma há um motivo explicação. exato por conta das 6. É simplesmente uma questão de estilo também. Tem Sim. ideia de quando é que foi criado? Foi em 2018. 2018. 2017 foi- 2018. Ah, tá, é recente. Eu achei que era desde a... Mas tinha algum antes? Tinha, que só foi Popular? descoberto, não. Ah, Só descobriram que tinha esse antes, que é desde 2002, que eu acho que foi feito inclusive em 2006, pelo Matheus Mendes, que ele até mandou, eu te mandei também. lembrei. Você viu? Aham. Que eles fizeram lá quando o Priorado surgiu, que inclusive é bem parecido e tem as mesmas cores. Nossa. E aí Mas só foi teve- descoberto isso. Vocês pegaram quando eles referência, estavam não? prontos. Só que não. Ah, não? Não, foi Ah, no caramba. Foi totalmente É, aleatório. foi uma construção do Melo, que é um cavaleiro mais antigo, e de contribuições do Léo também. E aí a fusão desses elementos também do Sampaio, porque ele também havia feito Participou. Então a fusão de todos esses elementos, né, trabalhando a opinião de todos os senhores cavaleiros que estavam ali presentes, surgiu a nossa cota de armas, né? E continuando a explicação, ali no centro seria uma cruz de Malta? Sim. A Cruz de Malta, ela é escolhida por uma questão de estilo mesmo, né? Se a gente notar, os colares dos mestres conselheiros, aqueles ali são cruzes de Malta. E tem um motivo por quê. Mas assim, não é tão glorioso, né? Podemos dizer assim. Aham. O tio Frank Chamaland, nos seus desenhos sobre a Ordem de Molay, onde ele também quis referenciar as ordens de cavalaria, todos os desenhos que ele fez com a cruz da Ordem de Malta, né? Porque há uma explicação que ele teria não necessariamente se confundido, mas acreditado que a cruz ali da Ordem de Malta também representaria a cruz dos Templários, que de fato são São cruzes diferentes, mas uma- parecidas. A dos Templários é a Cruz Pátia e a de Malta. De fato, as duas são cruzes pátias, vamos dizer assim, porque elas formam pátia vem de pata mesmo, né? Porque ela fica aberta assim, né? A ponta, né? Se você olhar, essa daí é a cruz pátia, né? Essa daí que tá na sua Isso. camisa mesmo. Que, por exemplo, de engano, né? Que alguns torcedores do Vasco Vasco. chamam ela de Cruz de Malta, só que justamente tá errado. Nossa, E a nem gente se livrou de uma esse ano, hein? Meu Deus do céu. E nem a cruz do próprio time seria a cruz pátia. A cruz certa, por exemplo, da camisa do Vasco Ah, seria sério? a cruz da Ordem de Cristo, Vamos reclamar. né? Pois é. Fazer, né? Uma Mas, baixação. inclusive, eles lançaram uma camisa Certo. com a cruz da Ordem de Cristo, Ah, tá. né? É uma camisa, acredito que foi uma edição limitada que eles lançaram recentemente. Ah, não, foi uma nova, né? Que tem o Isso. símbolo do Vasco lá e tal, e a cruz de Isso, fundo, e a cruz né? de Cristo. Ah, sim. A cruz da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo Bonito essa camisa. foi uma ordem meio que tipo sucessora dos Herança Templários, dos né? Templários. Inclusive, Mas- engraçado que o Vasco é o Cruz Maltino, né? Que nem é uma Cruz de Malta e a cruz certa não é a Cruz Pátia também. Exato. Mas justamente a cruz ela remete à cavalaria, né? Que obviamente eram os cavaleiros, eles eram cristãos, né? Essa é uma questão que é inseparável, né? Não dá pra gente separar cristianismo das ordens de cavalaria medieval. São coisas intrinsecamente ligadas, né? Então, e a cruz ela lembra a cavalaria, e pelo fato delas, a cruz originalmente dos hospitalários, ela é preta, não vermelha. Mas o vermelho, ele pode simbolizar justamente essa tradição antiga dos Cavaleiros Templários, que sua cruz era a cruz vermelha, mas também como a cruz, o vermelho na tradição cristã, ele é associado à paixão, ele é associado ao martírio, né? Justamente por conta do sacrifício de Cristo. Então, por isso que normalmente quando você vê essas cores vermelhas relacionadas, por exemplo, até as questões de iconografia, né, que são aqueles ícones, né, os ícones bizantinos, Sim. o vermelho ele está sempre associado ao sacrifício de Cristo, ao martírio. Então, como os templários também eram de certa forma os mártires, né, porque eles deram a sua vida pela cristandade,
né, a sua vida para retomar a Terra Santa. Então, o vermelho na nossa cota de armas também simboliza isso. É uma representação do martírio. E eu acho que trazendo para um contexto da cavalaria, como a gente vê hoje, é o sacrifício do campo diário, do campo de batalha diário que é dito na cerimônia de investidura, né? Do pensamento bom contra o pensamento mal. Então, talvez o martírio, que a gente imagine de uma forma ideal, vamos dizer assim, seria dessa luta interna que a gente vive para predominar um caminho de virtude, né? Muito interessante. Eu acho que, para finalizar essa questão da cota de armas, faltou o quê? Lema. Exato. O lema é a cor verde e branca. Tem que ter um Por favor. ponto. Originalmente, na montagem da nossa cota de armas, foi puramente uma questão de estilo. E principalmente Estética, porque assim. isso. O verde, ele é uma cor associada à cavalaria. Só que isso tem um motivo. De fato, dizem que quando veio para o Brasil, foi porque o tio Mansur escolheu verde e virou verde. Não tem um significado específico. Mas há outras versões, inclusive alguns apontamentos da Comissão Nacional de Cavalaria, inclusive desse ano, apontam isso, que o verde nas nossas cerimônias, pensando numa cavalaria ideal que houvesse no mundo inteiro, a cor predominante ali, todas as cores do priorado representam nobreza. Então, por isso que quando a gente vê os metais ali, eles estão sempre dourados. Então, as esporas, elas são douradas por um motivo, porque elas justamente representam esse ideal de nobreza. E a toalha da nobreza, o manto da nobreza manto. também, por conta daquilo que o Thiago falou. Parrama, né, ali. Exato. E o verde, ele é a cor real do Brasil, porque ele é ligado à dinastia, à família dos Bragança. Bragança. Então, que era a família do Dom Pedro I, né? Então, a cor real do Brasil, justamente, tem a cor da dinastia, né, da família dos Habsburgo, que é o amarelo. Na verdade, não é nem o amarelo, né? É o dourado. Sim, seria Mas ele é dourado, né? retratado em Mas hoje em amarelo. dia, por exemplo, na porque bandeira ele é representado É aquilo que mais eu estava amarelo. falando antes. Como a heráldica é uma ciência muito antiga, tudo que era amarelo é or e tudo que era branco é argent. Exato. A diferença Sim. é até engraçado que eu tava fazendo os brasões, as armas, da galera mais recente. Pô, faz E- a nossa aí, cara. Vocês não são do silêncio, Faz cara. aqui do... A cota de Você armas não do é Código sênior. Sênior. E aí? É tudo uma questão de cisdem, né? Exato, mano. Mas, podemos ver. Podemos ver aí, ó. Ô, cara. Mas aí, é até engraçado A gente tem que porque... pedir convênia. Data É Vênia? bom, Tem que fazer açúcar, Data cara. Vênia, meu irmão Tem que fazer Filipinho. açúcar. TFA. Mas é engraçado porque em alguns brasões que eu tava fazendo, em algumas armas, acabou surgindo diferentes tinturas. Então surgiu um laranja, entendeu? E aí surgiu um roxo, que é o púrpura. Sim. E às vezes o membro quer algo prateado, mas também quer o branco no brasão, e a gente tem que fazer uma tintura branca, mas ainda manter o argent, que é o prata, entendeu? Então, como a Para gente... manter as leis Isso. heráldicas. E é até engraçado porque como a heráldica foi se desenvolvendo, é comum que na época não existia, ou então o próprio, sei lá, vamos supor, um verde-água, que como era muito embrionário, tinham ali tinturas limitadas. Exatamente. E aí depois foi outros metais, além do ouro e da prata, como por exemplo o bronze, o cobre, o alumínio, vamos dizer assim. Então, são mais depreciados, né? Mas, então, Existem, né? existem, e a heráldica também, a Ela com gente... certeza se modernizou, né? Aconteceu alguma coisa Yeah, que a deu gente- uma... Melhorou, né? Aumentou o leque aí. Eu sinceramente, eu não sou um Uhum. puta estudioso, né? Li algumas coisas ali no Abre Rito. Que justamente, apesar de ser antiga, a heráldica ainda existe hoje, né? Exato, Por exemplo, exatamente. Rapidinho, você sabe se qual é a concepção dos estudiosos de heráldica hoje em relação a essa questão? a heráldica é justamente o estudo de brasões, Brasões. cotas de armas, mas é basicamente o estudo de brasões. Não, eu não Mas o digo que eles pensam sobre a relacionado... modernização da Exato, heráldica. sobre isso que o Filipinho falou. Hoje em dia existem diversas cores, tem um círculo cromático absurdo,
Eu acho ao que mesmo tempo a tendência é se manter mais os tradicional. metais, né, e tal. É, Mas- qual a tendência, né? Digamos assim, acho que essa é a pergunta. Pode ser, Mas, exato. assim, eu até ia comentar que a gente se mantém muito ainda tradicional, né? Porque a gente bebe muito da heráldica antiga Sim. inglesa, um Medieval. pouco da Francesa. francesa também. Mas, por exemplo, existem... E a heráldica se adapta. Então, existem brasões porque Canadá, Austrália, Nova Zelândia são países da Commonwealth, né? Sim. Então, se tiverem nobres no Canadá, nobres na Austrália, eles vão ter seus brasões de cavalaria também, suas armas, e os suportes, por exemplo. Cavalo não é muito comum na Austrália. Então, sei lá, pode acontecer de ter um canguru, entendeu? Como suporte. Mas é sério. Não, Ou sim, então, é no porque é Canadá, engraçado. tem um pinguim, E entendeu? assim, gente, a gente tem mais 10 minutinhos aí pra poder falar. Uhum. E eu acho que também seria interessante pra gente fechar esse podcast assim legal sobre as casas. Eu acho que é interessante a gente introduzir as casas e fazer uma Isso. parte 2, porque eu percebi que, assim, tem Tem muita coisa, né? Nossa, absurdo. Fala o que né? dá pra falar em 10 minutos. Ah, Se a gente vê que, tipo, vai precisar de mais tempo e tudo mais, A gente a gente faz a grava parte outro sem 2. problemas. Continua Tá sobre as bom? cores. A madrugada tá aberta. Finalizando, o branco, ele também foi da nossa cota de armas, também foi escolhido por uma questão estética, mas de uma maneira representativa também simboliza a pureza, né? Como a gente tem esse mesmo símbolo na Ordem de Molay, inclusive no nosso emblema, que também tem o mesmo significado, né? Também remete à pureza. E nós temos o castelo, que fica no fundo, que é uma referência a esse livro, que é o Cavaleiro da Arma Enferrujada, da armadura enferrujada do Robert Fisher, que é dito em determinado momento justamente que existe o Castelo do Silêncio, né? E a gente adapta esse simbolismo, né? As cores do castelo também são uma questão estética, e o sol, Preto e vermelho, né? O a castelo sombra preto, as janelas. sim, seria uma sombra, né? Sim, Vermelha ali, então. representa o nascer do sol. Quem foi que fez? Léo. O Léo. Cara, fantástico. Léo, você tá de parabéns. E aí, Não, por fim, dá pra gente até trazer ele no próximo. Vamos Com certeza. falar sobre a heráldica com Perfeito. ele. É legal. Fechou. O Léo sabe muito. e por fim é o nosso lema, né? Que eu já tinha discorrido antes, né? Silent. Que é o Virtus Silenti, Silente. né? E aí é o silente com 2 is, né? No Latim, final. né? Latim. Isso, né? A nossa forma é a forma um pouco mais moderna, né? Então a gente tem O V. o U, né? Do Isso, Virtus, né? Não é o Virt. Virt, aí coloca tipo Sim, vê. isso, V. O nosso é da escrita um pouco mais moderna, que possibilita que, por exemplo, a escrita Em Roma antiga, usada não hoje. tinha. Não, é o entendimento e a leitura, né? É A usada gente hoje, também por tem exemplo, que pela- ter noção, né? Tá do... vendo? A gente Pela se forma, adapta. por exemplo, do latim, que é usado, por exemplo, na Igreja Católica, hoje em dia ele não é mais aquela forma arcaica, existe a letra U, Sim. né? Então, basicamente, esse é o significado da nossa cota de armas. E aí, não sei se vocês já viram aquele pin, Aham. o pin, Inclusive o que a gente queria um de presente. Exato. Presente? É? Ué. Cadê? Olha o CC aqui. Como é que é isso? Eu sei que você tem um nome o pin, o estandarte e a Passou batido, você viu? ele não é só que eu... E aí? Brincadeira, mano. Mas vai lá. o pin, estandarte e a flâmula, eles só são simplificações da nossa cota de armas, Aham. né? Então, eles mantêm o mesmo significado. Perfeito. Né? Só tem um significado que é um significado adicional, que nós temos duas rosetas no nosso estandarte, né? E também foi escolhido por uma questão estética, mas também simboliza a rededicação que a gente vê toda hora sendo comentado na cerimônia de investidura, né? Que justamente rededicação, né, aos ideais da Ordem de Molay, né? Então aumentar o nosso compromisso. Mas então, de fato, esse é o símbolo mais importante do nosso priorado, que é O emblema, Isso, as armas, o brasão. que são a nossa cota de armas. Ao invés de nós termos as comissões de trabalho igual a gente tem no capítulo, né? Tipo assim, Aham. tesouraria,
Só que no, Condição de incremento, isso, só essas que coisas. como no priorado ela não necessariamente precisa ser, por exemplo, não tem incremento de novos membros, Sim. né? Não tem necessariamente uma comissão de auditoria, Sim. né? E aí o que a gente fez? A gente, aliás, os cavaleiros mais antigos, né, os silenciosos, isso partindo do Léo, se baseando nas casas que você tem no Harry Potter, a gente se baseou nas ordens de cavalaria medievais, né? As ordens de cavalaria cristã medievais antigas. Porque a gente tem esse. A gente tem essa carta branca, né? De tratar a cavalaria em si mais a fundo na cavalaria, né? A Ordem de Molay Sim. ali tratando mais do jovem, dos próprios Templários, Jacques de Molay, mas a gente tem a oportunidade de se aprofundar um pouco mais nisso agora na cavalaria. E aí Sim. eles, com isso e tendo a inspiração de Harry Potter, Adaptaram pra ordem da Sim, cavalaria isso. e estão trabalhando, né? Isso. E aí como é que nós vocês temos- dividiram? E aí nós temos São quatro. quatro. Nós a temos princípio quatro seriam casas. 3. Aham. Que aí as que são fechadinhas, que são os teutônicos, os templários e os Hospitalários? Não. hospitalários, exatamente. Eu ainda cheguei na época em que tinha os calatravos, mas depois, como a ordem de Calatrava veio posteriormente, Bem aí posterior. eles optaram por trocar e aí colocaram os sepulcrais, a ordem do Santo Sepulcro. Isso. Entendi. E aí, justamente como o Felipe falou, são os sepulcrais, os hospitalários, os templários e os teutônicos. De forma resumida, os sepulcrais são envolvidos com a ritualística, os teutônicos, Com eles são... NRC, na verdade. Isso, a instrução ritualística e sobre o nobre rito da cavalaria. Aham. Os teutônicos, eles Cuidam se da envolvem heráldica. como arte medieval e heráldica. Os hospitalários sobre filosofia, principalmente de uma maneira bem ampla, desde hermetismo, filosofia cristã, todo tipo de filosofia. E os templários, que é uma casa que trata de liderança. Né? Então, essas quatro, e aí nossas convocações, elas são trabalhadas em apresentações dessas casas. Apresentações de todos. estudos, isso. A casa desenvolve o trabalho trabalho e ali apresenta e pra apresenta E na aí ele é convocação. Cara, apresentado, muito e legal. aí ela escolhe um tema, por exemplo, essa é forte em instrução. Então, instrução no grau de nobre cavaleiro. Sim. Então, E também teve a minha que foi, se eu não me engano, logo depois que você investiu, sobre que foi heráldica. sobre heráldica. Então, eu e o Léo, a gente preparou uma apresentação inteira explicando o que era heráldica, quais que eram os elementos de um brasão de armas, para estimular os meninos a que eles pudessem fazer seu próprio, Sim. entendeu? Porque é algo bastante particular da nossa casa. Não, eu fiquei com vontade de fazer o meu, né? Se o Filipinho não fizer. Mas, manos, eu nem vou pedir pra vocês fazerem considerações finais, até porque eu já vou deixar uma deixa aqui, né? Pra vocês voltarem e nós continuarmos esse papo aí sobre as casas. É uma parte do... Certo? Com certeza, isso é extremamente necessário. Quem sabe até com a presença do Léo aí mais uma vez, né? Você quer falar mais alguma coisa, mano? Não, acho que é isso, tô É isso. satisfeito. E a gente grava sobre as casas de forma mais detalhada e sobre outra coisa que vocês, porventura, quiserem falar. Parte 2, 3, 4, 5. Tá. E é isso. Obrigado aí pela presença. Estão abertos. Valeu. Valeu pelo convite. Obrigado. Partindo para o encerramento, obrigado por ter assistido. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok, @avozdoSênior e @DemolayAluminiDF. Nós também temos um Instagram dedicado ao registro das memórias da Ordem Demolay do Distrito Federal, que é o @MemóriasDemolayDF. Nele, você vai encontrar registros desde 1985. Eu sei que a Ordem Demolay DF é desde 1984, mas nós não encontramos ainda um registro dessa época. Então, se por um acaso você tiver alguma foto ou vídeo ou psicografia que seja, Estamos atrás. estamos atrás. Nos siga, nos envie um material, né, que você tiver guardado aí. E aqui no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar, ativar o sininho, comentar também. No caso, compartilhando, você nos ajuda imensamente, porque você mostra para a plataforma que o nosso conteúdo é relevante e que outras pessoas também podem gostar,
certo? E também você vai estar mostrando conteúdo de, acredito que uma qualidade excelente aí, né, na medida do possível, para os seus irmãos. No mais é isso. Obrigado por ter acompanhado e acompanhe a parte 2. Até mais. Abraço. Fechou, gente.